que eu iria abordar hoje é conservação e reuso de água como instrumento de gestão de recursos hídricos. Como eu tenho um tempo relativamente pequeno, eu restringia reuso industrial e reuso urbano, inclusive para fins potáveis. Esse é o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, que é vinculado à Escola Politécnica da USP. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos que opera nas 3 dimensões da universidade. A nossa pesquisa é dividida em pesquisas acadêmicas, principalmente da Escola Politécnica, Estudo de Química, etc., e pesquisas contratadas, que são as pesquisas que mantêm o centro. Nós não temos nada, não recebemos nada da USP. A manutenção do centro, o suporte a algumas pesquisas é feito através de pesquisas contratadas com entidades, firmas, ministérios, etc. E a terceira função da universidade, que é a extensão, é muito grande na nossa área. Nós fomos à disposição da comunidade, tudo aquilo que a gente desenvolve. E pesquisas acadêmicas, nós temos hoje uma grande variedade, incluindo iniciação científica, mestrado, doutorado. Hoje temos 2 pós-doutorados em andamento. Nós temos aí no centro um laboratório para uma vazão do método Piora para fazer estudos de tratabilidade. Nós temos aqui um sistema de coagulação, população, etc. É um sistema físico-químico. Temos o sistema de desinfecção com ultravioleta, cloro, dióxido de cloro, ozona, etc. E temos também instalado todo o sistema de membranas, microfiltração e ultrafiltração, nanofiltração e os mosfetais. Nós podemos, nesse laboratório, saindo de um esgoto doméstico ou um esgoto industrial, chegar a uma água potável e mais ainda do que potável. Por exemplo, a segunda água que o mercado exige hoje é água para a indústria farmacêutica, água para injetáveis. E a água mais pura que o mercado demanda é a água para a indústria eletrônica, para a lavagem de CDs, disquetes, etc. Nós podemos produzir essa água aí dentro, nesse laboratório. Aqui tem, esse é o nosso site. Nós temos hoje uma grande quantidade de papers, resumos, artigos, uma grande parte publicada pelo próprio centro, associados a centros de tratamentos avançados, reuso de água de todas as dimensões, que estão lá disponíveis. Uma das coisas que nós fazemos são estudos de tratabilidade. Quando alguma empresa tem algum problema, a Petrobras, por exemplo, teve várias vezes esse problema para tratar um efluente, ele leva para lá uma amostra, geralmente uma amostra bem grande, e a gente verifica, identifica quais são as operações e processos unitários que a gente utiliza para chegar naquele padrão de qualidade que tem. Eu vou mostrar apenas um exemplo. Essa empresa, Flucor, ela recebe efluentes, ela não produz nada, ela trata efluentes de outras indústrias e que pagam por metro quadrado produzido a uma qualidade pré-estabelecida. É um efluente com uma carga orgânica muito grande, turbidez, com bastante voláteis, etc., óleos, graxas, etc. E como a gente não sabe como trata a priori, a gente faz uma árvore de decisões. Um pré-tratamento, aqui foi polímero, carvão ativado, polímero, processo oxidativo avançado, nenhum desses funcionou, fizemos membrana, carvão ativado, e depois o que deu resultado foi membrana, processo oxidativo avançado, com peróxido de, e aí ele deu um efluente compatível com a necessidade da empresa. Bem, o que nós temos trabalhado bastante é sistemas modernos de tratamento de efluentes. O sistema convencional de luz ativados ele já está ultrapassado. Hoje nós temos os sistemas, os bioreatores de leito móvel, nós temos várias publicações sobre isso. Temos também os bioreatores de membrana, que estão substituindo os sistemas convencionais de tratamento biológico. Esses são alguns sistemas que a gente monta lá, para estudos de tratabilidade. Esse é um MBR e esse é um NBBR, Moving Bed Bioreactor.
Os dados coletados vêm para o data logger e passam diretamente para o computador. Então, a gente tem, para cada tipo de efluente, a gente estabelece aí no laboratório os padrões para o projeto definitivo, tailor-made, específico para aquele tipo de efluente. E já dá uma ideia de problemas de operação, de manutenção, de custo, etc. Então, o projeto, o custo do projeto cai muito porque a gente vai direto nas características daquele determinado efluente. Né? Outra atividade, nós fizemos um grande financiamento da FAPESP e hoje temos uma da FINEP para produzir membranas. O Brasil não produz membranas, nenhum tipo de membrana. Nós hoje já produzimos membrana de micro e ultrafiltração em escala de laboratório, já são testadas, melhoradas, etc. E nós temos vários sistemas já operando com esse tipo de membrana. Fizemos um estudo muito grande agora, porque o custo da osmose é maior no pré-tratamento. Geralmente se usa ultrafiltração. Esse foi feito um estudo bastante amplo, já publicado, para definir 7 sistemas de pré-tratamento para osmose reversa, sistemas econômicos. Né? E nós estamos desenvolvendo as membranas para água potável. Tá? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é melhor. Ele tem uma membrana de nanofiltração aqui, que foi instalada nos reservatórios do Guarapiranga e do Baixo Cotia, para verificar a capacidade dessa membrana de remover microcistina, que é produzida por alga, e dos disruptores endócrinos, fármacos, etc., que aparecem na água. Nós estamos sintetizando, então, como eu falei, essas membranas de micro e ultra, e depois a gente pode experimentar esse equipamento. A gente traz um efluente com uma bomba de alta pressão, ele bombeia aqui para esse sanduíche, onde a gente põe a membrana no meio, e aqui entra o efluente, sai o concentrado e o filtrado. Nós podemos aí ensaiar, numa manhã, por exemplo, uma quantidade enorme de membrana para um determinado efluente específico. Porque o mercado, às vezes, reclama muito que a membrana não funciona. É porque ele foi diretamente no fabricante. Então, o fabricante, ele vende o que ele tem, não o que você precisa. Né? E aqui a gente testa. Esse sanduíche, ele abre, tá? E a gente põe o separador e põe a membrana. Então, em poucos minutos, a gente pode testar uma membrana. E nós estamos fazendo agora, o que nós estivemos fabricando, já está em produção, são as membranas de planas. E agora nós estamos iniciando, com esse financiamento da FINEP, a produção de membrana de fibra óptica. E o que nós fazemos também é autópsia de membrana. O mercado tem nos procurado muito. A autópsia é para verificar de que a membrana morreu, na realidade. Né? E a gente pode identificar problemas da membrana e problemas de operação. Então a membrana é levada para lá, essa é uma membrana de osmose do sistema aquapólico, e a gente serra a membrana e faz todos os ensaios, né? leva na microfotografia, detecta inclusive que produtos químicos foram depositados na membrana. No microscópio de varredura eletrônica, que amplia 40 mil vezes. Né? Bem, eu queria falar alguma coisa sobre o problema aqui de São Paulo, o que nós estamos enfrentando no sistema dessa crise. Geralmente, para definir um sistema de abastecimento de água, ele tem pelo menos 2 parâmetros. Quando se fala de sustentabilidade é um termo vago, genérico. Tá? Ele em si não tem significado. Quando a gente fala do sistema de abastecimento de água, a gente tem 2 parâmetros, pelo menos, para julgar a sustentabilidade do sistema. O primeiro é a robustez do sistema, que significa a capacidade do sistema em atender a uma demanda crescente. São Paulo, por exemplo, a região metropolitana, tem robustez nula, praticamente. Nós estamos vendo isso nessa crise. E o outro parâmetro é a chamada resiliência. Resiliência é a capacidade do sistema a reagir a um evento crítico, como é o caso do Cantareira. Também nós não temos resiliência.
O que nós estamos fazendo aqui em São Paulo? São Paulo tem 8 sistemas de abastecimento de água, né? Cantareira, Parque Novo Mundo, São Miguel, Alto Cotia, Baixo Cotia, Céu Claro, Guaramiranga, etc., que trazem para São Paulo 74 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão que chega aqui na região metropolitana. E nós temos também mais 10 metros cúbicos por segundo de poços. Só todo mundo tem poço aqui, privados, supermercados, etc., né? Então, o que nós temos? São Paulo é abastecido hoje com 84 metros cúbicos por segundo de água, né? Nós sabemos que 80% da água que é distribuída, ela volta com esgoto, né? 80%, então nós geramos aqui 67 metros cúbicos por segundo de esgoto, né? A capacidade de tratamento instalada das 5 estações do projeto TT, Parque Novo Mundo, São Miguel, ABC, Suzano e Barueri, é de 18 metros cúbicos por segundo. E nós tratamos 16 metros cúbicos por segundo, que é 24% do total. Aí vocês vejam como é o planejamento, né? As estações foram construídas e os coletores troncos ainda não foram construídos. Esse é o problema de gestão, né? Agora, o que se pretende fazer para São Paulo hoje? Nós temos 2 projetos de andamento. Um é a adutora do Rio São Lourenço, que vem lá do Sérgio, que é uma adutora de 100 km, com bombeamento de 313 metros, para trazer uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo. E a outra adutora que traz lá da barragem de Jaguari para o Apibalinha, do Paraíba do Sul, mais 5 metros cúbicos por segundo, uma adutora de 15 quilômetros. Essa primeira aqui, o custo é 2,2 bilhões. E essa segunda, 800 milhões. Quer dizer, nós estamos trazendo 10 metros cúbicos por segundo a um custo de 3 bilhões de reais, né? E o que os tomadores de decisão não percebem é que mais 10 metros cúbicos por segundo, eles vão gerar mais 8 metros cúbicos por segundo de esgoto. Então, o sistema de São Paulo, em termos de saúde pública e em termos de meio ambiente, é absolutamente insustentável. Nós estamos cada vez mais trazendo esgoto de cada vez mais longe, trazendo água de cada vez mais longe e gerando esgoto que nós não estamos tratando. Quer dizer, esse é um total absurdo, mas que hoje nós temos no governo, hoje, na Secretaria de Recursos, na Sabesp, por aí, pessoal de alto nível. Desde 1970 que a gente não tinha aqui em São Paulo uma equipe com esse nível que nós temos hoje, né? Então há esperança que esse paradigma muda, porque nós estamos ainda no paradigma romano, né? Os aquedutos romanos trazendo água de áreas que já estão com estresse hídrico, que é o caso da bacia de Piracicaba, né? Então eu vejo essa situação, ela vai ser modificada, né? Porque São Paulo, nós estamos situados aqui nesse Planalto, na cabeceira do Rio Tietê, nós não temos água para 20 milhões de habitantes, um dos maiores parques industriais do mundo. Não tem água. E essas adutoras, elas vão deixar de existir, porque a participação pública já não aceita mais, os comitês de bacia estão cada vez mais poderosos, e o aquecimento global, que o professor mencionou aqui hoje, é na energia e também na água. Quer dizer, nós temos uma situação muito crítica, e eu acredito que essa transmissão de água, essas reversões de bacia, elas vão deixar de acontecer. Qual é a solução para São Paulo, então? Nós não temos mais possibilidade de trazer água e não temos água aqui em cima. A solução é mudar o paradigma, então, para 2 palavras-chave, que são a gestão da demanda e o uso de água. Nós temos que começar a usar a água que está aqui em cima e parar de trazer água de fora, né? Conservação, a primeira coisa para atacar é a nossa cultura da abundância, né?
Nossa, é uma cultura infundada, porque nós temos muita água lá em cima, e aqui embaixo, no leste, pelo menos, não tem água, no sudeste, perdão. Isso aí, com a educação ambiental, a gente pode converter. Né? Isso aconteceu já em São Paulo. Né? Eliminar essa vassoura hídrica, os banhos de Cleópatra, etc. São coisas que a gente precisa começar a educar a população lá desde o começo. Né? Perdas em sistemas industriais, sistemas de irrigação, sistemas de distribuição de água. São Paulo tem uma perda de torno de 30% a 35% no sistema antigo. Nós temos rede de 60 anos em São Paulo, e perdas específicas, né? Em banheiros, cozinhas, etc. Né? Aqui tem um potencial para redução de consumo. O doméstico nós podemos reduzir até 50%. Né? A indústria hoje já está fazendo uma redução muito grande, eu vou abordar um pouquinho mais à frente. E a agricultura, esse 10% significa muito, porque a nível mundial 80% da água vai para a agricultura. O Brasil hoje, 70% da água é para a agricultura. E essa é uma tendência grande de crescer, porque a agricultura irrigada, ela tem um retorno muito grande de produção, de produtividade. Né? São Paulo, por exemplo, 55% da água utilizada aqui, uso consultivo, é na agricultura. E a outra palavra-chave é o uso de água. Eu vou falar aqui rapidamente. Nós temos matéria-prima para efluente, para reuso, são esgotos domésticos e esgotos industriais. Né? Nós podemos fazer reuso, recarga gerenciada de aquífero, isso não tem no Brasil ainda, recreação, né? A recreação, inclusive, para natação, canoagem, pesca. O Brasil não tem ainda, a Califórnia tem o projeto Santi, por exemplo, que usa esgoto tratado por uma grande lago para recreação. Usos urbanos, né? Hoje ainda nós estamos começando a falar de potáveis, mas nós já temos um grande mercado hoje de usos urbanos não potáveis. A agricultura é um grande potencial para reuso. Se eu fosse apresentando Brasil para reuso, eu começaria na agricultura, porque aqui tem uma demanda maior de água. Né? E o esgoto tratado na irrigação, ele não leva apenas água, ela leva nutrientes, micronutrientes, leva humus, matéria orgânica que aumenta a capacidade do solo de reter água. Então, ela é muito benéfica para a produção. Então, aqui são os potenciais, tá? De sedentação de animais, pomares e vinhas, foragem, fibras, culturas consumidas ao processamento, culturas industriais como ervilha, por exemplo, e culturas consumidas cruas. Dependendo da qualidade de água, a gente pode irrigar o pasto. Tá? Qualidade e uso são dois termos vinculados. Agricultura é produção de peixes também, com lagoas fertilizadas com esgoto tratado. Tá? A indústria hoje, não tanto em processos, mas em outros aqui, são torres de resfriamentos. A indústria hoje está fazendo grandes investimentos para tratar o efluente e usar como água de make-up, água de reposição na torre de resfriamento, que é o grande consumo. Né? A Mercedes-Benz, por exemplo, em São Paulo, tem 12 torres de resfriamento. Eles consomem cerca de 1.600 metros por dia e 60% é evaporado na torre para resfriamento. Então, essa é o alcance industrial. Bom, esse aqui é um conjunto mais ou menos geral. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa visão de conservação e reuso na indústria. Essa gestão ambiental no setor industrial, há pouco tempo, eu diria 5 ou 10 anos, era um espinho na garganta do industrial. Eu queria ouvir falar sobre gestão ambiental. Hoje, essa tendência mudou totalmente. Né? O industrial tem análise da gestão ambiental das maiores empresas do Brasil, que está mencionado aqui,
eles concluem o seguinte: o mundo corporativo, particularmente o setor industrial, considera a gestão ambiental como instrumento fundamental para promover a sustentabilidade empresarial. Como empresas organizadas usam estratégia ambiental para inovar, criar valor e produzir vantagens competitivas. E eles começaram a criar neologismo, né? Ecoimagem, ecovantagem. As indústrias hoje, uma grande parte das que eu tenho contactado, elas deixaram de investir em propaganda e marketing para investir na imagem da empresa. E conservação e reuso de água é muito importante em termos de retorno. Então a gente vê na literatura comum, né, até pequenas empresas também trabalhando, microempresas na preservação, campanha de água, reuso, etc. Aqui são essa tabela que ela mostra naquele anuário que eu mostrei, o que a indústria está fazendo em termos de meta de redução, né? Tratamento de efluentes, métodos de reuso 48%, métodos de reciclagem, que é reuso local. Né? Esse aqui é um exemplo da indústria química nacional. Investimentos em meio ambiente, em 5 anos passou de 2,27 para 4. Reciclagem de efluentes, de 3,7 para 34. Água captada, reduzindo de 6 para 4, e o custo de 9 para 6, aproximadamente. E o custo de lançamento de efluentes, também de 6 para 2,5, e o custo de 4 para 1,600. Quer dizer, ela tem um retorno, além de ter um retorno ambiental, ela tem um retorno econômico bastante significativo. Nós temos preparado esses manuais, por exemplo, esse aqui é para a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, eles estão aplicando essa metodologia, e esse aqui é o da Fiesp. Esse foi o primeiro que nós fizemos, do setor industrial, e agora nós vamos começar a fazer relatórios específicos dos setores, petroquímica, siderurgia, papel e celulose, açúcar e álcool, etc. Eu vou dar apenas um exemplo de reuso de efluente industrial. Essa é uma empresa na Colômbia, Medellín, que nós trabalhamos com eles. Eles fabricam 48 mil calças que são postas por dia. A gente vê aqui, por exemplo, que é uma pessoa, a calça é preparada, e depois ela entra nessa máquina para lavar com pedra-pome, líquido, etc. E aí é a produção na fábrica, uma produção muito grande. Essa aqui é uma característica da sociedade moderna. A calça, para ter valor no mercado, tem que ter um buraco no joelho, senão ela não. Então ela já é feita o buraco padrão. Né? Mas eles fizeram uma verdadeira estação de tratamento com o tanque de equalização, né? Um sistema de sedimentação com arrasto, né? De material, ensacamento no fim e depósito desse material, e depois em cima tem flotação para tirar toda aquela curva que fica, né? E eles aí depois uma filtração e uma água praticamente potável, ela chega no nível potável, né? Que é usada em torno com água quente e água fria, ela é usada, reusada em torno de 60%. Vou falar também um pouquinho dos usos urbanos não potáveis, que é o que São Paulo hoje já tem bastante, né? Por exemplo, irrigação urbana, reserva de incêndio, lavagem de ruas e praças, lavagem de veículos, decoração urbana, controle de poeira, obras civis, muito hoje, cresceu muito, né? E edifícios públicos e privados. Nós temos feito gestão ambiental em edifícios, fizemos um estudo para a Petrobras, edifícios corporativos, e fizemos acabamos de fazer para o Ministério do Meio Ambiente, né? Uma metodologia para a conservação e reuso de água. Essas são algumas fotos aqui, distribuídas pela Sabesp, né, com caminhão-tanque, irrigação de áreas verdes, distribuição de galerias. Né? Esse aqui foi um uso bastante interessante.
água para compactação do solo, para a unidade ótima para compactar, né? na USP, lá na Zona Leste. E esse aqui é um uso que se faz também na Memorial da América Latina, lavagem de ruas, etc. Esse é o manual que nós colaboramos também, que é da Sinduscom, Sindicato de Construção Civil do Estado de São Paulo, já reuso e identificações já do canteiro da obra, para lavar agregado, preparar concreto, água de cura, etc. E o que está crescendo muito é a lavagem de veículos. São Paulo tem uma quantidade grande de postos, com estações de carregamento completas. Né? Por exemplo, essa aqui é a Ipiranga. Nós estamos estudando para eles têm esses postos eficientes 2 para reuso de água de lavagem de veículos e reuso de água, uso de água superficial. Tem postos urbanos, os clientes consumidores que compram gasolina ou óleo diesel de quantidade maciça, né? E postos de rodovias. Nós estamos estudando esse reuso em todos esses. Eu queria falar um pouquinho também do reuso potável. Bem, hoje nós temos uma visão um pouco diferente, que está começando a se desenvolver aqui, em São Paulo principalmente, um potencial de reuso potável. Mas nós temos que prestar atenção no que nós temos em termos do cenário poluidor dos nossos mananciais. Né? Hoje nós temos os chamados poluentes emergentes químicos de ocorrência mundial. Nós fizemos um levantamento na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, no Piracicaba, em todo lugar, e eles são os disruptores endócrinos, né? Esses aqui são os principais. O etileno estradiol é o principal componente estrogênico da pílula anticoncepcional. Ele tem todos os mananciais. Quem tomou água hoje tomou um pouquinho, alguns nanogramas com certeza. Tem também os fármacos em quantidade muito grande na água. Temos também os cosméticos, também em quantidade grande, e as nanopartículas. As nanopartículas apareceram agora recentemente, né? Porque quem trabalha com produção de nanopartícula tem problema de saúde ocupacional, ela entra no pulmão e causa problemas. Mas a indústria farmacêutica passou a usar nanopartícula, matrizes de nanopartícula, para veicular medicamentos por determinado órgão. E isso acaba saindo na água, como todos esses produtos. Então, são esses poluentes emergentes químicos, tá? E os poluentes emergentes biológicos, também de ocorrência mundial, em relação à água, o pictosporídeo e a jade. O pictosporídeo criou uma relevância muito grande. Em 1984, teve uma epidemia em Milwaukee, que morreram 440 pessoas. Ele causa uma infecção um pouco mais forte que a gripe, então ele sempre foi tratado na morte. E ele criou uma preocupação muito grande, porque esses que morreram nos Estados Unidos tinham o sistema de proteção, como os portadores de asma, por exemplo, desprotegido. Então, o índice de mortalidade para quem tem o sistema desprotegido é 100% praticamente. Então, tem um risco muito grande desse sistema. Né? Então, hoje nós estamos falando de reuso potável, mas existem várias técnicas, inclusive algumas que não são recomendadas para reuso potável. A primeira delas é o que nós chamamos de reuso potável indireto não planejado. Isso aqui, se nós pegarmos, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, o Rio São Francisco, o que acontece? Tem uma cidade de montante, ela tem uma captação, trata, distribui, vira esgoto, joga no rio. Cidade de baixo faz a mesma coisa, assim sucessivamente. Esse é um problema de saúde pública. É um reuso potável
Indireto. É indireto porque ele está diluído no rio, não planejado. E é inconsciente também. O nosso órgão planejador, aqui, a CETESB, ele simplesmente ignora esse problema. E é um problema que ele deveria atacar com força. Bem, aqui tem uma proposição do reuso potável indireto planejado. Como é que ele seria feito? Eu posso ter água superficial subterrânea, numa mistura, vem para uma estação de tratamento, ele é distribuído via esgoto, passa então para um sistema convencional de tratamento, uma câmara de equalização, um sistema avançado de tratamento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e aí, como ele é indireto, ele tem que passar por um chamado atenuador ambiental, que seria um reservatório superficial, onde esse esgoto tratado a nível avançado é diluído, né? Um reservatório superficial, como está se falando hoje, a Miles, por Guarapiranga, né? Ou então num aquífero, numa recarga gerenciada de aquífero. Né? Qual é a função desse atenuador ambiental? Ele dá uma segurança do sistema. A gente teria uma pretensão de mês ou 2 meses, por exemplo, para poder fazer essa melhoria, vamos dizer assim, natural do sistema engenheirado aqui de tratamento. E daí ele viria para uma mistura na estação de tratamento, então esse aqui seria o reuso indireto planejado. Tá? Agora, eu vejo praticamente impossível fazer isso aqui no Brasil, porque primeiro recarga de aquífero não é permitido. A legislação nossa não permite, a CETESB, por exemplo, não conhece o tema, então não aceita, né? E não tem nenhum reservatório que possa diluir um efluente de osmose reversa, por exemplo. Quer dizer, em vez de ser um reservatório de diluição, é o que o americano chama de environmental buffer, ele inclusive prejudicaria a qualidade da água. Então, qual seria a proposta? Seria o reuso potável direto. Né? Essas duas águas, a mistura vem para a ETA, tá? Vem para um sistema de coleta de esgotos, aí ele vai para o sistema convencional, uma câmara de equalização, o sistema avançado. Aqui, se for necessário um balanceamento químico, aquele risco de languedeira, correção de pH, 5 minutos, aqui, esse balanceamento químico, tá? E aí ele vira para um reservatório de retenção para identificar a qualidade de água, e daí ela viria para o uso potável direto. Isso aqui é o que está se pensando hoje. Né? Bom, aqui são os sistemas que a gente usaria, e aqui são os sistemas, eu não vou entrar em detalhe, né? E aqui, isso aqui que é importante, como a gente faria? Distribuição em 3 reservatórios com tempo de tensão de 12 horas cada um. O primeiro enchendo, o segundo em teste, onde se faria a certificação da qualidade da água, e o terceiro distribuído. Tem uma quantidade muito grande hoje. Né? Esse aqui é de Vituque, na Namíbia, que opera há 40 anos. Eu fiquei 10 dias na Namíbia, no ano passado, fiz questão de tomar água da rede e sobrevivi. Tive um problema de sinteria na água. Esse aqui é o de Denver, Colorado. Quem se interessar, tem um artigo bem detalhado sobre isso. Esse aqui é Cold Coffee, no México, no Texas. Esse é outro Big Springs, no Texas também. Esse é da África do Sul. Bem, isso aqui, eu não vou ler tudo que está escrito aqui. Eu vou falar rapidamente, que o meu tempo está esgotando aqui. Quais são os fatores positivos e negativos em relação ao reuso potável direto? Tem positivos, que é o consumidor sabe que ele tem uma água de altíssima qualidade, tratada por sistemas avançados de tratamento, e tem uma garantia de quantidade, porque nós temos água aqui, né? Não vamos depender de outra água. Nós temos esgoto aqui doméstico para tratar. Esses são 2 fatores positivos. Os fatores negativos são principalmente a percepção pública negativa.
está tomando água que foi esgoto. Tá? Nós temos tomado isso há muito tempo. Né? Hoje se fala, por exemplo, que o governo quer fazer uma reversão da Pires para o Barco Branco. Isso já é feito há mais de 10 anos. Eles começaram com 2 metros cúbicos por segundo, através do braço da Praça de Cuba. Depois puseram mais 2, quer dizer, hoje nós temos 4 e eles vão fazer mais 1. Quer dizer, reuso potável, direto ou direto, não planejado e inconsciente, e nós temos há mais de 10 anos, não desde até mais disso. Né? Então, essa mudança de percepção, os países que fizeram o reuso potável direto conseguiram, com educação ambiental, com propaganda, com participações comunitárias, utilizando os órgãos formadores de opinião pública, como Rotary, Lions, etc., e conseguiram mostrar que a qualidade de água é uma qualidade adequada. Então, nós temos hoje tecnologia para produzir essa água a um custo compatível, e mais importante, temos tecnologia também para garantir a qualidade dessa água. Tecnicamente, então aqui são vários fatores que eu resumi aí, os fatores positivos e negativos. Aliás, um fator negativo muito importante é a legislação que se cria em São Paulo. Né? Nós temos, os nossos rios são iguais de Bangladesh e as normas iguais da Escandinávia. Quer dizer, são normas não aplicáveis no Brasil. As 3 secretarias agora, saúde, meio ambiente e recursos hídricos, produziram uma norma para o uso urbano não potável, que é inaplicável no Brasil. Ela é irracionalmente restritiva, mas hoje já existe uma relação muito grande quanto a esse tipo de norma. Bem, então, para concluir, mais um minutinho, o reuso de água é incipiente no Brasil, mas ele deve crescer muito, principalmente se nós tivermos um aquecimento global. O novo paradigma é a conservação do reuso como instrumento de gestão de recursos hídricos. A conservação aqui, eu estou falando na gestão da demanda. Né? Tecnologia avançada de tratamento de certificação disponíveis permite com segurança produzir água e reuso para fins locais. Nós temos, então, que começar a avaliar técnica e economicamente sistemas de tratamento para o reuso potável direto adaptado às condições brasileiras. Avaliar dentro das condições nacionais a possibilidade de efetuar o reuso potável direto utilizando os sistemas de distribuição e sistemas de substituições. Porque se nós fizermos o reuso direto, nós não precisamos construir outra rede. Quer dizer, a ideia é pôr na rede existente uma água de qualidade tão compatível com uma água potável, ou melhor. Então nós teremos que construir outra rede. E um sistema completo de distribuição de água, 1/3 do custo, 1/3 do fornecimento, 2/3 da rede. E se nós fizermos a rede, o custo relativo à rede dá para cobrir muito e com sobra ainda do sistema. Promover a prática de reuso e estabelecer critérios para subsidiar a prática de reuso no Brasil. Isso nós temos conversado com a ANA, a Agência Nacional de Águas. Eles não podem obrigar a fazer reuso. Nós podemos promover a prática, desenvolver tecnologia e criar critérios para subsidiar o reuso. Indústrias, por exemplo, ou combater esse fenômeno que faz com reuso, elas teriam uma redução de imposto, redução de taxas, etc. Estimular os governos federal, estadual, municipais e comitês de bacia a estabelecer políticas realistas para a implementação da prática de reuso no Brasil. Isso que nós precisamos de política realista. Tá? Bom, isso que eu queria falar. Vou deixar uma mensagem final aqui, que é bem melhor do que tudo que eu falei. Vou deixar aqui o meu e-mail, o e-mail do Silvio e o nosso site. Muito obrigado.